Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Bom, essa é mais uma videoaula do conjunto de videoaulas sobre geometria analítica plana, tá? E nós vamos tratar aqui sobre a distância de um ponto a uma reta, né? Ambos do plano cartesiano. Sem mais delongas, vamos à videoaula. Vamos lá. Distância de um ponto a uma reta. Tá? Consideremos um ponto P de coordenadas x de P e y de P e uma reta R, tá? De equação geral ax mais by mais c igual a zero, tal que P não pertença a R. Por quê? Né? Se o P pertence à reta, né? Se o ponto pertence à reta, que distância é dele até a reta? É zero, porque ele já pertence à reta, não é verdade? Podemos calcular a distância de P até essa reta R, tá? E com a notação, né, nós vamos usando a notação, tá? Essa notação se refere à distância do P até a R, dP de R, aí, tá? Aplicando uma fórmula que depende apenas dos números reais, x de P, que é a coordenada x do ponto P, y de P, que é a coordenada y do ponto P, A, B e C, né, que são o quê? Essas constantes aqui, né, coeficientes, se você for mais assim específico, né, o coeficiente A, coeficiente B, a constante C, da equação geral dessa reta R. Tá? Então, tudo em função de números conhecidos, porque se conhece as coordenadas do ponto, conhece a equação da reta, que você consegue, não importa a forma, pois você consegue converter ela para uma equação geral, né, para uma forma geral, tá? Então você vai conseguir calcular essa distância desse ponto a essa reta. Tudo bem? Bom, vamos a algumas figuras aí para a gente pensar bem sobre essa ideia. Então aqui a gente tem uma reta R no plano cartesiano e tem um ponto P não pertencente a essa reta. Então, gente, para relembrar, qual que é a distância desse ponto P até essa reta R? Que na verdade a distância de um ponto a uma reta tem a ver com a projeção do ponto na reta, tá? Tem uma relação aí. Ou seja, é a menor distância, né? Então existe um ponto em R, tal que o segmento, vamos chamar esse ponto de P', né? Tal que o segmento P', ele tem a menor medida que qualquer outro segmento P M, sendo que M pertence a R, tá bom? Então é isso. Bom, e como é que funciona então? Então, a gente traça perpendicular, né? Tem a ver, essa ideia tem a ver de traçar perpendicular reta R, né? Forma aqui um ângulo reto, é claro, né? Que passa pelo ponto P. E aí esse ponto de interseção entre essa perpendicular e essa reta R, observe que o ponto P', ele nos dá o segmento cuja a distância de P até esse ponto P' aqui é menor do que a distância de qualquer segmento de P até outro ponto de R, tá? Então, nós vamos calcular exatamente essa distância aqui do segmento P', tá? Essa que é a ideia, né, de calcular a distância de uma reta até um ponto. Bom, sobre a demonstração dessa fórmula, eu vou fazer uma videoaula só com essa demonstração, porque ela é um pouco mais rigorosa, né? Então vai exigir mais tempo, mas eu tenho essa, infelizmente, né, com redução de tempo aí para aula, para videoaula. Mesmo se fosse aula, isso aí demandaria um tempo que talvez nesse momento seja algo que vai assim onerar o estudo de vocês, né? Vocês não vão ter oportunidade de aprender outras coisas, né? O tempo nosso, infelizmente, ele foi encurtado aí, né? Com essas videoaulas que são de menos tempo que uma aula regular. E mesmo que se fosse uma aula regular, a gente precisaria de mais tempo, tá bom? Então nós vamos já aplicar, vou mostrar a fórmula e quem tiver interesse vai ficar lá arquivado a videoaula com a demonstração, tudo bem? Então, gente, existe uma fórmula da distância de um ponto a uma reta, né? E você precisa saber as coordenadas do ponto e precisa saber os coeficientes e constantes aí, né, da equação geral da reta. Só precisa disso, tá bom?
Então, seja o ponto P de coordenadas x de P, y de P e a reta R, né, de forma geral, ax mais by mais c igual a zero, é possível calcular a distância do ponto P à reta R usando essa fórmula aqui. Ó. Distância do ponto até a reta, né, é igual a módulo, tá, valor absoluto dessa expressão aqui, ó, a vezes o x do ponto mais b vezes o y do ponto mais c, tá bom? Isso tudo dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tudo bem? Bom. Então, gente, essa é a fórmula para calcular, tá, a distância de um ponto a uma reta. E o que nós vamos fazer aqui nessa videoaula, né? Nós vamos aplicar, vou mostrar para vocês alguns exemplos e depois eu vou comentar também como funcionaria a distância entre duas retas paralelas, tá? Também com exemplo. E, gente, basicamente é aplicar essa fórmula. É o que você precisa saber, é isso, aplicar essa fórmula aí, né? É um conceito, tá bom? Esse conceito aí de distância de ponto, a reta dá para chegar nessa fórmula, usando álgebra, né? Usando aí a geometria e a álgebra, tá? E nós vamos pegar um exemplo e ver como é que funciona a aplicação, dois exemplos, né? E ver como funciona a aplicação dessa fórmula, como que a gente utiliza ela, né? Lembrando que tem que ter atenção à forma geral, tá, gente? Forma geral da reta, tá bom? Então temos aí um exemplo 1, ó. Considere a reta R de equação geral 8x menos 6y menos 2 igual a zero e o ponto P, né, de coordenadas menos 2 e 4. Calcule a distância do ponto P até a reta R, né? Então, né, gente, vamos lá ao nosso quadro branco. Bom, gente, como eu disse para vocês, nós vamos aplicar a fórmula direto, tá? Fórmula direta. Então, vamos só relembrar essa fórmula aí, né? Vamos lá. Então, a distância, né, de um ponto P até uma reta R, tá? Na verdade, ponto P maiúsculo, R minúsculo, ela pode ser calculada assim, o valor absoluto do A da reta, né, o número que acompanha o x quando ela está escrito na forma geral, né, vezes o x do ponto, vou anotar aqui depois, mais o B, vezes o y do ponto, tá? Mais o c, que é a constante, tá? Isso módulo diz, né? Dividido pela raiz quadrada, né? Do quadrado do coeficiente a mais o quadrado do coeficiente b, tá? Raiz quadrada disso tudo. Então a gente tem que relembrar, né, a forma geral aqui, é claro, para saber o que a gente está fazendo, não é verdade? Então, olha só, o A é 8, né? Então, vamos lá calcular, aí já simplesmente substituição, tá, gente? Valor numérico, ó. O A é 8, né? Então, vai ser 8 vezes o x do ponto é menos 2, tá? O B, quem acompanha o y, é o coeficiente, né? É menos 6, que multiplica o y do ponto, que é 4, mais o c, que é menos 2, mais menos 2, tá? Módulo disso. Isso dividido por raiz quadrada de a ao quadrado, que é 8 ao quadrado, no caso, né? Mais menos 6, que é o b, né? Isso ao quadrado. Então, menos 6 ao quadrado. Só ter atenção, tá? Substituir tudo bonitinho, que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. 8 vezes menos 2, menos 16. Opa! Menos 16, mais menos 6 vezes 4, menos 24. Mais menos 24 é menos 24, não é verdade? Menos 16, menos 24, não é verdade? Isso com mais menos 2, né? Mais menos 2 dá o quê? Dá... mais menos 2 dá menos 2, né? Isso aqui dividido por 64, que é 8 ao quadrado, mais 36, que é menos 6 ao quadrado. Bom, gente, isso aqui, menos 16 com menos 24 dá menos 40, com menos 2 dá
módulo de menos 42, ou seja, valor absoluto de menos 42. Isso aqui, 64 mais 36, dá 100, então raiz quadrada de 100. Então, nós temos que a distância do ponto P até a reta R é igual a módulo de 42, que é 42, dividido por 10. Isso aqui dá 4,2, né, unidades de medida, podemos dizer, ou de comprimento, tá? 4,2 unidades de medida, tá bom? Então, gente, essa é a distância, né, dessa reta aí, tá? Dessa reta, do ponto P, né, até essa reta R, né, com a equação aí 8x menos 6y menos 2 igual a zero. Não é verdade? Podia ter feito aí mais bonitinho e tal, mas eu quis um valor assim, né, decimal, no caso. Até tá razoável, mas muitas vezes, gente, essa distância é um número irracional. Vocês têm que ter isso em mente, tá? Essa distância muitas vezes pode ser um número irracional, então vai ser raiz quadrada de alguma coisa, né? Se você racionalizar, às vezes você precisa racionalizar, tá, para chegar lá em alguma alternativa de concurso ou vestibular. Então, muito simples, né? Então, vamos continuar, que o outro exemplo também é bem importante. Vamos lá. Bem, gente, olha só. Esse exemplo 2 aí. Determine a distância entre as retas R e S, sabendo que R, né, tem a equação y, que é igual a menos 2x mais 3, e S tem a equação y, que é igual a menos 2x menos 5. Bom, primeira coisa, observem aqui o coeficiente angular de ambas. Ó. Todas as duas estão escritas na forma reduzida. Né? Y é igual a alguma coisa, y é igual a alguma coisa, tá bom? Olha, o coeficiente angular da reta R é menos 2, o coeficiente angular da reta S é menos 2. Ambas são o quê? Paralelas. São paralelas, gente, tá bom? São retas paralelas. Por isso que faz sentido a distância, né? Então, qual que seria a menor distância? Bom, a gente sabe calcular a distância de um ponto até uma reta, né? Como é que calcula, então, a distância entre duas retas paralelas? Né? Então, é simples, ó. A gente utiliza uma das duas para escrever na forma geral, tudo bem? E o que a gente faz em seguida? A gente pega um ponto qualquer de uma das retas, ou seja, ou você chuta um valor de y e vê qual que é o x correspondente, né? Exatamente, chuta mesmo, né? Ou você chuta um valor de y e vê qual que é o x, ou você chuta o valor de x e vê qual que é o y, ou de y e vê qual que é o x. E aí você vai ter as coordenadas x e y do ponto de uma dessas retas, e aí a gente aplica aquela fórmula que a gente já sabe, distância de um ponto até uma reta, tá bom? Então, aí nós podemos fazer os dois casos, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá ao nosso quadro branco, que eu vou explicar aí o funcionamento, como que a gente vai utilizar a fórmula para esse caso, tá? Esse caso que é clássico, então, é um caso clássico, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então a gente vai escolher uma dessas retas para escrever na forma geral, né, para a gente poder aplicar a fórmula, tá? Então, vou escolher a reta R, tá bom? E vou escrever ela na forma geral. Como que vai ficar? Então, ó, vai ficar assim, ó. Somar 2x ambos os membros e subtrair 3 ambos os membros. Então, nós vamos ter, ó, 2x mais y menos 3, que é igual a zero. Essa é a forma geral da reta R, para a gente poder aplicar, né, a fórmula lá, né, para a gente poder aplicar a fórmula da distância de um ponto a uma reta. Agora a gente vai escolher, ó, um ponto P, tá? P pertencente a S. P pertencente à reta S, tá bom? P pertencente à reta S. Como é que vai ser esse ponto P? Olha, eu vou colocar um valor, né, para X e um valor para Y. Vou chutar. Qual que é o melhor para X, professor? Zero, claro, para ficar mais fácil. Mais fácil fazer as contas. Qual que seria o Y correspondente? Ó, menos 2 vezes o X, que eu estou tratando zero, tá bom? Então vai ser 0 menos 5, né? Você já sabe qual é, mas vamos fingir que vocês não sabem que é o menos 5. Então isso aqui vai dar 0 menos 5,
que vai dar menos 5, então pronto. Já tem o x. Então, o P vai ter coordenadas 0 e menos 5. Tudo bem? Agora nós vamos aplicar a distância do ponto até a reta, tá bom? Que é o módulo, né, de A, x do ponto, mais B vezes o y do ponto, mais C. Isso dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, mais o B ao quadrado, coeficientes lá da equação geral da reta R, né? Então tá claro, gente? Nós estamos calculando a distância de um ponto de S até a reta R, que é a mesma distância de S até a reta R. Tá bom? Da reta S até a reta R. Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim. Agora, substituição. Quem que é o A? 2. Vezes. Quem que é o x do ponto? 0. Ficou mais fácil fazer as contas. Quem que é o B? 1. Aqui, ó. 1y. Quem que é o y do ponto? Menos 5. Quem que é o C? Menos 3. Mais menos 3. Agora, vamos lá. O A é quanto? O A é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. O B é quanto? O B é 1, vai ficar 1 ao quadrado. Vai dar número irracional, tá? Então, como que vai ficar isso aqui, ó? 2 vezes 0, 0. 1 vezes menos 5, menos 5. Mais menos 3, né? Isso aqui ficou 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, que é 1, tá? Isso aqui vai ficar módulo de menos 8, né? Valor absoluto de menos 8, dividido por raiz quadrada de 5. Isso aqui dá 8 raiz de 5. A gente pode racionalizar multiplicando por raiz de 5 dividido por raiz de 5, né? Não sei se vocês lembram, mas se eu multiplicar isso por isso, né? O que que vai acontecer? Vamos dividir por um número inteiro, né? Então aqui fica 8 raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, né? Que vai nos dar 8 raiz de 5 quintos, né? Se a gente puder dizer assim, unidades de medida, tá bom? Então, esse é o valor, tá? Da distância entre essas duas retas. 8 raiz de 5 dividido por 5 unidades de medida, unidades de comprimento, se você preferir assim. Tá bom? Ô professor, e se eu tratasse a reta S, né, como equação geral, ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa, eu vou fazer rapidinho, ó, só para a gente ver aqui o que que acontece. Se eu escrever essa reta S, a equação geral dela ia ficar, poderia ser assim, né, 2x, né, mais y, mais 5 igual a 0, tá bom? E um ponto, vamos chamar de um ponto Q, né? Q pertencente a R, no caso, né? O ponto Q, eu preciso de um X e de um Y, vou usar o mesmo critério. Eu vou X eu vou 0, né? Aqui agora eu preciso de um ponto daqui pertencente a R, porque a distância desse ponto Q até a reta é S. 0, né? E aí, menos 2 vezes 0, vai dar 0 mais 3, dá 3, né? Então, o que tem coordenadas 0, tá? E 3, né? Agora, eu vou aplicar a fórmula, né? Vou aplicar a fórmula, não vou fazer tão passo a passo igual eu fiz a outra, né? Vou ser mais rápido um pouquinho, só para vocês verem que vai dar o mesmo valor, né? Então, agora eu vou aplicar aí distância do Q, né? Até a reta S, que tem que ser a mesma do P até a reta S, porque nós estamos trabalhando distância entre retas. Ó. Então, vai ficar o A, 2 vezes 0, que dá 0. B, 1 vezes 3, que dá 3, né? E o C, que é 5, tá? 2 ao quadrado, né? 1 ao quadrado, que não mudou, porque são paralelas, né? Então, essa forma geral vai ser bem similar, né? Então, aqui dá módulo de 8 dividido por raiz de 5, né? Módulo de 8 é 8. Racionalizando, mesma coisa que eu fiz ali, né? Só que olha só que interessante, aqui deu menos 8, aqui já deu 8, mas o módulo é 8, a mesma coisa, né? Então, aqui deu 8, raiz de 5, raiz de 25, né? É 5 unidades de medida, né?
Então vocês veem que deu na mesma, não é verdade? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, né? Distância de um ponto à reta e distância de reta até uma outra reta. É claro que tem que ser retas paralelas. Tudo bem? Então dê uma olhadinha aí, volta a videoaula se precisar, ver aí como que funciona essa aplicação, tá bom? Então, gente, chegamos aí ao final de mais uma videoaula, tá? Ficou bem curtinho, né? Não sei se ficou curtinho, mas ficou assim adequado dentro do tempo que a gente está, né? Está podendo trabalhar com vocês aí, tá? Da disciplina, dentro das normas que nos foram impostas, né? No caso, para mim foi imposto, porque eu não concordei com esse tempo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, tenham entendido e aprendido, que é o que é o mais importante de tudo. Esse é o objetivo, tá? E até a próxima videoaula.